Ontem eu falei um pouco nos stories sobre alguns medos que eu já tive e que são comuns, né? Algumas pessoas me escreveram até para comentar que elas também já sentiram ou sentem esses medos, né? E um deles é o medo do julgamento, né? O medo do que as outras pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar sobre a gente, né? E isso acontece porque nós somos educados para corresponder a padrões, né? De modo geral, a gente aprende, né, algumas definições do que é sucesso, do que é ser bem-sucedido, né, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Essa é uma coisa comum, né? Esses padrões vão sendo construídos, vão sendo definidos, né, na sociedade, e a gente é orientado a atingir esses padrões, né? E até certo ponto é uma coisa natural, porque nós precisamos de referências. O problema é que esses padrões acabam sendo utilizados para que a gente verifique o nosso grau de sucesso em relação às outras pessoas, em relação à sociedade, né? Isso, na minha percepção, tem uma imprecisão, né? É um problema na própria natureza, né, de ser um padrão definido, né, a priori, porque isso não significa necessariamente que aquela é a tua visão, que aquele é o teu jeito, que aquilo corresponde àquilo que você deseja para a tua vida, né, para as nossas aspirações reais. E além de que a gente acaba se comparando o tempo todo, né? A gente aprende a olhar para fora o tempo todo, olhar para as outras pessoas, o que as pessoas estão fazendo. O nosso padrão de sucesso, a nossa maneira de avaliar isso é sempre se comparando, né, com o outro. Então a gente se sente melhor ou pior em função de como as outras pessoas estão muitas vezes, né, mesmo que a gente não perceba. E aí, quando a gente se dá conta, é possível que a gente perceba alguns incômodos. A gente nem sabe direito por quê, a gente nem sabe direito o que está incomodando, mas a gente sente alguns vazios, né? A gente sente falta de algumas coisas e a gente nem sabe direito do que, né? E no fundo pode ser que seja exatamente uma saudade de nós mesmos, né? De algo que é mais essencial, que está lá dentro, né? Independente das máscaras e das roupas que a gente use, né? Do personagem que a gente vista aqui para viver, tem algumas coisas que são muito nossas. E alguns desses incômodos, eles começam a surgir justamente porque a gente acabou se distanciando nessa tentativa constante de atender, de corresponder, a gente acabou se distanciando, né? E isso é uma coisa que é muito comum, né? Porque isso vai sendo abafado, essa nossa essência, né, mais pura, mais profunda, vai sendo abafada para que a gente consiga sobreviver, né, e ter sucesso aqui. Então eu queria te contar um pouquinho como que uma sessão de Theta Healing contribui nesse sentido, né, para a gente voltar para a gente voltar a ter esse olhar para o que está lá dentro realmente, né. As terapias de modo geral eu acho que são sempre muito positivas no sentido de que elas contribuem para que a gente pare naquele momento para ter essa conversa, né, com nós mesmos e com o terapeuta a respeito das nossas questões. Isso por si só eu já acho muito válido, né? Então é algo que eu acho que faz bem, a gente faz muito bem em fazer isso, é uma forma de cuidar da gente, de ter esse momento pra gente, né? Em meio a tantas coisas que a gente faz sempre. Mas especificamente sobre o Theta Healing, qual é a diferença, né, em relação às terapias mais convencionais? Eu vejo que a diferença principal é que numa sessão de Theta Healing a gente começa fazendo um relaxamento, né? Isso na verdade é opcional, mas em geral eu gosto de fazer porque permite trazer a pessoa para aquele momento presente, para ela se conectar com ela mesma, com o seu coração, né? E eu acho que isso por si só também já é um presente que a pessoa dá para ela mesma ao fazer isso, né? Tem gente que fala, mas eu sou ansioso, não sei se eu vou conseguir. E assim, é algo muito tranquilo, na verdade, é uma coisa relativamente rápida, né, que a gente faz só para ter esse centramento naquele momento. E o outro aspecto é que a gente vai olhar de uma maneira um pouco mais profunda para justamente sair um pouquinho do racional, daquelas respostas prontas que a gente costuma dar, daquelas histórias que a gente está acostumado a contar, né, para as pessoas e para nós mesmos. Então, com essa meditação, com esse relaxamento que a gente faz inicialmente, a ideia é justamente que a gente possa acessar de uma forma um pouco mais profunda aquilo que está lá dentro, né? Aquilo que está lá no seu subconsciente. E ir trazendo isso, né, para suas questões diárias, para suas questões de hoje, né? Para conseguir ampliar a compreensão a respeito das origens. Por que as coisas estão assim? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou me sentindo dessa forma, né? Então acaba sendo uma maneira justamente de trazer
um pouco essa percepção mais profunda. E aí tem uma coisa muito importante também, que é o que vem depois, né? Porque o objetivo não é simplesmente identificar isso e a partir daí a pessoa passa a ter uma bengala, digamos assim, né? Para falar, bom, isso está acontecendo porque quando eu era criança aconteceu isso e aquilo, aquela situação foi marcante, então por isso eu sou assim, por isso eu ajo dessa forma. Não. Esse é um primeiro passo, né, em que a gente identifica essas circunstâncias, que é bem importante, a tomada de consciência, né? E a partir daí vem um segundo passo, que é a ação, né? A ação coerente com aquilo que a gente está se propondo a mudar a partir daquele momento em que a gente tomou consciência. Então, as coisas precisam estar sempre aliadas, né? Nesse sentido. A partir dali, você tem a oportunidade de, tendo mais consciência, ter ações congruentes com aquilo que foi identificado, com aquilo que você quer ser daqui para frente.